Você já sentiu que estava vivendo num conto de fadas alheio, que a qualquer momento poderia se transformar num pesadelo? Morei na mansão do meu filho por 2 anos, orgulhoso do seu sucesso, até que um encontro casual no portão arrancou a máscara dele. Aconteceu quando voltei para casa e ouvi um choro nos arbustos perto da entrada dos fundos. Iluminei o local com o celular e, pela primeira vez na vida, chorei de verdade. Naquela noite, tomei uma decisão que nos tornou inimigos para sempre. Mas quando você vê seu único herdeiro soltar os cachorros contra a mãe do seu filho doente, não resta escolha. Olá, meus queridos ouvintes. Meu nome é Manuel Ferreira. Tenho 65 anos e jamais imaginei que precisaria contar uma história tão terrível. A vida inteira vivi honestamente. Trabalhei na fábrica, acreditei nas pessoas e pensei que a honestidade se transmite de pai para filho. Como me enganei amargamente. Perdoem se minha voz treme. Ainda me custa lembrar os detalhes daquele encontro. Quero contar tudo sem omitir nada, para que entendam por que cometi aquele ato que muitos chamariam de traição à família. Conto isso e penso, talvez vocês estejam me ouvindo a milhares de quilômetros, no silêncio de suas casas. Escrevam nos comentários, por favor, de onde são, de que cidade ou região. É muito importante para mim saber onde vivem as pessoas dispostas a compartilhar esse peso comigo. Seja a agitada Lisboa, o ensolarado Porto ou uma pequena aldeia do interior. Aquela tarde não se diferenciava em nada de centenas de outras tardes cinzentas e pesadas, até que um som virou minha existência de cabeça para baixo. De repente, passando pelos arbustos densos de hortênsias perto da entrada dos fundos, ouvi um choro baixo, porém nítido, que me fez correr um arrepio desagradável pela espinha. A princípio, pareceu o ganido de um cachorro vadio, mas a intuição desenvolvida por anos de trabalho na fábrica me disse que o som era humano. Tirei o celular, liguei a lanterna e dirigi o feixe de luz para a escuridão, onde no chão úmido, encolhida contra o vento cortante, estava sentada uma moça apertando contra o peito um volume volumoso. Ela levantou os olhos para mim, cheios de terror animal, e reconheci nela Bruna, a ex-empregada doméstica que havia desaparecido desta casa 2 anos atrás. Tinha apenas 20 anos, ainda uma menina, mas seu rosto agora parecia cinzento e esgotado, como se tivesse vivido não 2 anos, mas uma eternidade inteira no inferno. Quis perguntar como havia chegado ali e por que se escondia nos arbustos como uma ladra, mas ela silenciosamente dobrou a borda do cobertor de lã. Lá, no fundo do embrulho, dormia um bebê, e seu rostinho me pareceu dolorosamente familiar, como se eu estivesse olhando num espelho do tempo para 35 anos atrás. Meu coração parou, e um nó quente se formou na garganta, quando Bruna pronunciou a frase que dividiu minha vida em antes e depois. Este é o filho de Rodrigo, seu Manuel. Ele precisa de ajuda. Está morrendo. Eu estava parado olhando para a jovem tremendo e minha cabeça não conseguia assimilar o que estava acontecendo. O vento aumentava e manter a jovem mãe com o bebê do lado de fora era um crime. Por isso, afastando as primeiras dúvidas com um gesto, convidei-as a me seguir. Minha casa é um pequeno anexo nos fundos da enorme mansão onde moram meu filho Rodrigo e sua esposa Beatriz. 2 anos atrás, quando minha esposa faleceu, minha fiel companheira de vida, simplesmente não consegui ficar no nosso apartamento, onde cada objeto, cada xícara e cada tábua do assoalho gritavam minha solidão. A dor me enlouquecia. O silêncio entre 4 paredes pesava nos ouvidos. E então Rodrigo me propôs que me mudasse para junto dele. Disse, pai, vende o apartamento. Para que ficar sozinho num apartamento de 3 quartos? Vai morar perto de nós, ao ar fresco, cuidar dos netos quando aparecerem. Vendi o apartamento,
Guardei o dinheiro numa conta, decidindo que seria minha reserva intocável para uma doença grave ou para ajudar futuros netos. Me instalei aqui, no anexo, e para não me sentir um parasita, assumi todo o cuidado do jardim e os pequenos reparos da casa. Minhas mãos estavam acostumadas ao trabalho, e a ociosidade para mim é pior que a prisão. Por isso, com prazer, cortava a grama, consertava o gazebo e cuidava das árvores. De fora poderia parecer que havia encontrado paz e uma velhice confortável ao lado do filho bem-sucedido. Mas, no fundo, a cada mês que passava, pesava mais. Me sentia não como pai e chefe de família, mas como um intruso, um velho criado, a quem, por misericórdia, permitiram passar os últimos anos na casa senhorial. Rodrigo, meu menino, que agora tem 35 anos, tornou-se uma pessoa completamente diferente daquela que eu e a mãe criamos. É um empresário de sucesso, agora também entrou para a política, está de olho numa cadeira de vereador e toda a sua aparência irradia confiança e poder. Seu casamento com Beatriz, filha de um influente funcionário municipal, sempre me pareceu mais uma transação vantajosa do que a união de dois corações apaixonados. Tem uma fachada perfeita para as redes sociais, fotos bonitas e recepções elegantes. Mas por trás das portas fechadas de sua enorme casa, reina um vazio frio. O principal problema deles, sobre o qual não se fala em voz alta, é a ausência de filhos. E eu via como esse assunto corroía Beatriz por dentro, transformando uma mulher bonita num feixe de nervos. E agora, na minha humilde moradia, no velho sofá, estava sentada Bruna, a ex-empregada doméstica, segurando no colo uma criança que poderia destruir esse mundo frágil e mentiroso pelas bases. Servi-lhe chá quente com limão, tirei do armário um cobertor quentinho e, tentando manter a calma, pedi que contasse tudo em ordem. A moça tomava o chá em pequenos goles. Suas mãos tremiam e a xícara batia no pires, denunciando sua extrema tensão nervosa. Ela começou a falar, e cada palavra sua caía em minha alma como uma pedra pesada, despedaçando os restos do meu orgulho paternal. Acontece que 2 anos atrás, quando Bruna trabalhava na casa, Rodrigo chamou atenção para ela, e eles tiveram um romance secreto enquanto Beatriz sumia em viagens de negócios ou em encontros sociais. Bruna, alma ingênua do interior, acreditou no conto de fadas do amor do príncipe rico pela Cinderela simples, acreditou em tudo e se apaixonou perdidamente. Quando engravidou, o conto terminou instantaneamente e se transformou numa história sórdida. Rodrigo, ao saber do bebê, simplesmente enfiou nela um maço de dinheiro para o aborto e a empurrou para fora, ameaçando que se ela abrisse a boca, se arrependeria de ter nascido. Peguei o dinheiro, seu Manuel. Peço perdão. Ela dizia, engolindo as lágrimas, sem ousar levantar os olhos para mim. Mas não consegui matar o bebê. Fui para o interior, para a casa de uma tia. Lá dei à luz. E, recentemente, os médicos encontraram no menino um defeito cardíaco. Precisa de uma operação urgente, cara. Eu jamais tive, nem terei esse dinheiro. Vim pedir a Rodrigo, não por mim, mas pelo filho. Filho dele. Eu a ouvia e sentia como dentro de mim fervia uma raiva surda. Mas a razão, acostumada a encontrar justificativas para as pessoas queridas, sussurrava. E se ela estiver mentindo? E se for chantagem? Meu Rodrigo, a quem levei para pescar, a quem ensinei a fazer casinhas de pássaro, não poderia agir tão vilmente? Ou poderia? Bruna contou que encontrou Rodrigo no portão 1 hora atrás, quando ele voltava para casa. Ele nem sequer a escutou. Soltou os cachorros e disse que a enterraria em algum lugar na mata se ela ousasse destruir seu casamento e carreira antes das eleições.
Agora, as janelas da grande casa dos proprietários estavam escuras, e essa escuridão me parecia sinistra. O SUV de Rodrigo não estava no lugar habitual, o que confirmava as palavras da moça. Aparentemente, após o encontro com ela, ele não conseguiu ficar em casa e foi em algum lugar aliviar a tensão. Beatriz também não estava na mansão. Ela já havia alguns dias que morava no apartamento na cidade, passando por mais um pesado exame na clínica, tentando entender por que Deus não lhes dava filhos. A ironia do destino parecia monstruosa. Enquanto a esposa legítima se consumia com médicos, a ex-amante com um bebê doente no colo se escondia no anexo do sogro. Eu olhava para o bebê adormecido, para seu rostinho pálido, para a coloração azulada em torno dos lábios, e entendia que não podia colocá-los na rua em tal noite. Mas também não tinha o direito de acreditar só na palavra. Pois neste mundo cruel, as pessoas estão prontas para qualquer mentira por dinheiro. "Fique aqui até de manhã", disse a Bruna, tentando que minha voz soasse firme, embora por dentro tudo tremesse. "Deita no sofá, vou preparar a cama, e de manhã eu mesmo falo com Rodrigo. Mas lembre-se, menina, se estiver me enganando, se tudo isso for teatro por dinheiro, eu mesmo te entrego para a polícia." Ela apenas acenou com a cabeça e apertou mais o bebê. E nesse gesto havia tanta abnegação materna que minhas dúvidas se acalmaram um pouco. Fui para o pequeníssimo quarto, mas o sono não veio. E a noite toda me virei, escutando a respiração dos hóspedes do outro lado da parede. Na cabeça giravam pensamentos sobre o que tinha se tornado minha vida e a vida do meu filho. Será que o dinheiro e o poder são capazes de tirar tudo o que há de humano em um homem, de modo que ele está pronto para matar o próprio filho só para não manchar a reputação? Ou Bruna era afinal uma atriz talentosa, decidida a ganhar dinheiro às custas de um rico? A manhã chegou cinzenta e carrancuda, compatível com meus pensamentos. Levantei cedo, preparei um café da manhã simples. Disse a Bruna para ficar quieta e não aparecer, nem se aproximar das janelas. Fechando bem as cortinas, saí para fora e me dirigi à casa grande, onde na varanda já estava sentado Rodrigo. Ele tomava café, consultando as notícias no tablet. Vestido num roupão, tão cuidado, calmo, seguro de si, dono da situação. Olhando para ele, senti como o medo pelo neto se misturava com a esperança de que tudo aquilo fosse um erro monstruoso. Me aproximei da varanda, tentando deter o tremor nas mãos, e decidi começar a conversa de longe, para observar sua reação. Esse era o momento da verdade, e do modo como o filho respondesse à minha pergunta simples, dependia não apenas o destino do menininho no anexo, mas o destino de toda a nossa família. "Bom dia, filho", disse subindo os degraus. "Como dormiu?" Rodrigo levantou os olhos para mim, e por uma fração de segundo neles passou algo ansioso, mas ele logo puxou a máscara habitual de indiferença calma. Nesse momento entendi que à minha frente não estava o menino que eu conhecia, mas um estranho, perigoso e calculista. Rodrigo afastou a xícara e a fina porcelana tilintou contra tampo de vidro, soando no silêncio da manhã como um tiro. Eu olhava para o filho, tentando reconhecer nesse homem bem apessoado e confiante aquele menino a quem ensinara a segurar um martelo e não mentir para a mãe. Ele estava numa postura relaxada, com a perna cruzada, mas percebi como as têmporas tensionaram ao se mencionar o nome de Bruna. A pergunta pairou no ar, densa e pegajosa. E parecia que até os pássaros no jardim silenciaram, esperando sua resposta. "Bruna?" Ele repetiu, franzindo o rosto como se tivesse mordido uma noz podre. "Você está falando da ex-empregada?" "Pai, lembrou uma coisa. Claro que me lembro dela. Uma péssima criatura." Tirou um cigarro de uma cigarreira de prata, acendeu o isqueiro e tragou fundo, soltando uma baforada de fumaça azulada na minha direção. Eu estava parado, inquieto, e me sentia como um aluno diante do diretor,
embora devesse ser o contrário. Por que está perguntando? Rodrigo me olhou de soslaio. Nos olhos não havia nem uma gota de calor, apenas um cálculo frio e afiado. A viu, é? Não, lembrei assim. Esforcei-me para que a voz soasse indiferente, com o resmungo típico dos velhos. Dizem que ela saiu daqui grávida. Dá pena da menina, ainda jovem. Por que foi mandada embora? Rodrigo riu, mas esse riso era seco e desagradável, como uma tosse. Grávida? Foi ela quem te disse isso? Ele balançou a cabeça, sacudindo cinzas num pesado cinzeiro de cristal. Pai, ela é louca, cleptomaníaca e fantasiosa. Beatriz a pegou roubando a prataria. Queríamos chamar a polícia, mas tivemos pena da tola. Simplesmente a pusemos para fora. E ela, veja só, resolveu na hora de ir embora nos sujar. Inventou algum amor, ficou-se pendurado em mim, ameaçou dizer a todos que eu a assediava. Esquema comum. Primeiro roubar e, quando pegos, chantagear o patrão. Eu o olhava nos olhos com atenção, e meu coração se contraía de uma tristeza insuportável. Eu conhecia aquele olhar. Era assim que ele me olhava na infância, quando quebrou a janela do vizinho e jogou a culpa em outro menino. Em seus olhos não havia a indignação justa de alguém ofendido. Ali borbulhava um medo pegajoso, coberto por uma grossa camada de cinismo. Ele mentia. Mentia ao próprio pai, olhando direto na cara, sem pestanejar. A intuição do velho operário, que na vida havia visto milhares de pessoas, gritava: não acredite. Se Bruna fosse ladra, não estaria agora tremendo e assustada no meu anexo, apertando contra si um bebê doente. Vigaristas se comportam de outro modo. São atrevidos, exigentes, barulhentos. Mas nos olhos daquela menina havia apenas desespero. Então ela veio. A voz de Rodrigo ficou mais dura. Nela apareceram notas metálicas do dono da situação. Você a viu nesse momento? Entendi. Se eu disser a verdade agora, se confessar que Bruna e o bebê estão comigo, ele os destruirá. Ele não vai investigar, não vai ajudar. Vai simplesmente eliminar o problema, como elimina concorrentes nos negócios. Meu filho, meu sangue, tornou-se um monstro para quem as pessoas são lixo. E para proteger uma vida inocente, a mim, um homem que sempre ensinou a viver com consciência, coube cometer um pecado. Decidi mentir. Sim, ficou vagando por aqui perto do portão ontem à noite. Acenei com a mão, fingindo irritação. Gritava algo, chamava pelo interfone. Mas saí, peguei a vassoura e a afugentei. Disse que não queria nem sua sombra aqui, senão eu soltaria os cachorros. Ela saiu correndo em direção à rodovia. Vi como a tensão instantaneamente saiu dos ombros de Rodrigo. Ele expirou com alívio, e em seu rosto voltou a máscara habitual de afabilidade. Certo, pai, muito bem. Ele até sorriu, mas o sorriso não tocou os olhos. Não precisamos dessa sujeira, especialmente agora, antes das eleições. Você mesmo entende, os concorrentes buscam qualquer pretexto para me afundar, e gente como ela só espera o momento de tirar alguma vantagem. Se ela aparecer de novo, chame logo a segurança, sem cerimônia. Apagou o cigarro, pressionando a guimba no fundo do cinzeiro com uma força raivosa. Tomou o café e se levantou. Bom, preciso ir para o comitê. Os negócios não esperam. Você cuida da casa. Beatriz ficará mais uns 2 dias na cidade. Deu um tapinha no meu ombro. Um gesto que antes me parecia expressão de amor filial, mas agora soava como a aprovação senhorial ao cão fiel, e se dirigiu ao seu carro. 1 minuto depois, o portão se abriu, e o SUV preto, brilhando ao sol com as latarias polidas, saiu do pátio, me deixando sozinho no silêncio retumbante da enorme mansão alheia. Fiquei parado na varanda, sentindo como por dentro tudo esfriava. Essa conversa foi o ponto sem retorno. A ponte entre mim
e o filho ruiu. E sob seus escombros pereceu minha crença de que não havia vivido em vão. Mas não havia tempo para reflexão. Me aproximei da mesa e olhei para o cinzeiro. Ali, entre a cinza cinzenta, estava uma guimba amassada de cigarro. Uma prova que poderia me dar a resposta para a pergunta mais importante. Com a mão trêmula, tirei do bolso um lenço de papel. Com cuidado, tentando não tocar o filtro com os dedos, peguei a guimba e a embrulhei. Era nojento, repugnante, mas necessário. Voltando ao anexo, encontrei Bruna sentada na mesma posição da manhã. Ela não dormira, apenas olhava para um ponto, embalando nos braços o bebê que dormia inquieto. "Prepare-se, filha", eu disse baixinho, tentando não assustá-la mais. "Vamos para a cidade." Ela se ergueu assustada, apertando o bebê contra o peito. Você me entregou para ele? Ele sabe?" "Não." Balancei a cabeça, tirando de cima do armário uma velha lata de biscoito onde guardava minhas economias para o funeral. "Ele pensa que eu te mandei embora. Mas preciso saber a verdade. Não suas palavras, Bruna. Não as palavras do meu filho, mas a verdade real, com carimbo. Vamos fazer o teste de DNA." Embarcamos na minha velha picape, que por milagre mantive após a venda do apartamento. O carro ligou na terceira tentativa, expirando e vibrando com toda a lataria, como se também tivesse medo da estrada que nos aguardava. Saí pelos portões técnicos dos fundos para não chamar a atenção da segurança na entrada principal e fomos pelo caminho de terra em direção à cidade. Bruna estava no banco do passageiro, pequenininha, frágil, enrolada no meu velho cobertor. Ficava pensando que ela era jovem o suficiente para ser minha neta. O caminho todo ficamos em silêncio. Apenas o barulho do motor e o farfalhar dos pneus quebravam o silêncio. E às vezes o bebê começava a gemer suavemente no sono, fazendo a mãe se sobressaltar. Na cidade, escolhi um laboratório particular, longe do bairro onde Rodrigo morava e trabalhava. Lá era claro, cheirava a remédios e café caro, um cheiro que agora eu associava à mentira. A moça na recepção, ao ver nossa estranha companhia, um velho num jaleco de trabalho e uma moça esgotada com um bebê, nos olhou com desconfiança. Mas o dinheiro que coloquei no balcão instantaneamente a tornou cortês. O procedimento foi rápido e humilhante em sua simplicidade. Hastes de algodão, tubos, assinaturas. Entreguei a guimba do filho, explicando que era a amostra do suposto pai. O laboratorista não perguntou nada, apenas indicou o valor pela urgência, que me deixou de cabeça girando. Era quase metade do que me restava, mas paguei sem hesitar. "O resultado sai em 3 dias", disse a moça, guardando o dinheiro no caixa. "Você receberá uma notificação." Esses 3 dias foram uma tortura de verdade para mim. Voltamos para a mansão tão discretamente quanto havíamos saído. Instalei Bruna no quarto dos fundos do anexo, proibindo terminantemente que acendesse a luz à noite e que se aproximasse das janelas. Durante o dia, eu trabalhava no jardim com o dobro de força. Podava as rosas, recolhia as folhas, tentando afogar a ansiedade na fadiga física, mas os olhos sempre escorregavam para as janelas da casa grande. Rodrigo chegava tarde, saía cedo, todo envolvido na campanha eleitoral, e parecia ter esquecido nossa conversa. E eu vivia uma vida dupla. De dia, pai submisso e jardineiro. À noite, conspirador escondendo em sua casa um segredo capaz de explodir essa vida próspera. Observava Bruna. Ela se mostrou uma boa mãe, paciente, carinhosa, dedicada. Não se parecia com aquela vadia predatória que Rodrigo descrevia. Ela lavava as fraldas à mão, cantava suavemente canções de ninar e carregava o filho nos braços por horas quando ele começava a sufocar e a chorar. O menininho piorava. Eu via como a região ao redor dos lábios ficava azulada, como seu peito minúsculo se erguia com dificuldade. A cada dia meu coração doía mais, olhando para esse sofrimento.
e comecei a perceber que já não importava de quem era aquela criança. Não se podia deixá-la morrer. Mas para salvá-la, eu precisava de uma arma contra Rodrigo. Precisava de um papel com carimbo. No terceiro dia, perto do fim da tarde, o telefone no meu bolso tilintou, anunciando uma mensagem recebida. Eu estava no jardim, recolhendo as últimas folhas caídas sob o velho carvalho. Minhas mãos tremeram tanto que larguei o ancinho. Tirei o celular, desbloqueei a tela com os dedos obedientes e abri o arquivo enviado pelo laboratório. As letras dançavam diante dos olhos, mas me forcei a me concentrar e encontrar a linha final. Probabilidade de paternidade: 99,9%. O mundo ao meu redor oscilou. As folhas sob os pés, o céu cinzento, a casa rica do filho. Tudo de repente perdeu o foco. Então era verdade. Aquele menininho sufocante no anexo era meu neto de verdade, meu sangue. E meu filho, a quem eu amava mais que a vida, realmente os havia mandado embora para morrer. Me sentei no banco frio do jardim, sentindo como uma lágrima escorregava pela face. Naquele momento, não morreu apenas minha esperança. Morreu meu filho Rodrigo, aquele que eu conhecia. Ficou apenas um estranho com seu rosto e sobrenome. E agora eu deveria lhe declarar guerra. Fiquei sentado, olhando para o jardim que murchava, entendendo que não havia caminho de volta. Diante de mim estava uma escolha terrível: preservar a aparência de família ou destruir tudo, mas tentar salvar uma alma inocente. Guardei o celular no bolso, enxuguei o rosto com a palma da mão e caminhei decididamente em direção ao anexo. Era preciso mostrar o resultado a Bruna. Mas quando entrei no quarto, vi um quadro que fez o sangue gelar nas veias. Bruna se debatia pelo quarto com o bebê nos braços, e o menino não chorava. Ele roncava, agarrando desesperadamente o ar com a boquinha, e seu rosto estava assustadoramente azul. "Seu Manuel!" ela gritou, me vendo, e em sua voz ressoava a histeria. "Ele não está respirando! Me ajude!" Não havia mais tempo para hesitações. O papel do teste de DNA queimava o bolso. Mas agora havia algo mais importante: chegar a tempo. Agarrei as chaves do carro. "Rápido, para o carro!" ordenei, sem pensar mais em nenhuma conspiração. "A ambulância, imediatamente!" Corremos para fora do anexo. Nem fechei a porta. Bruna saltou para o banco dianteiro da picape. Pisei fundo no acelerador, e o velho carro, rugindo com o motor, saiu disparado. Voamos pelos caminhos do parque em direção à saída principal, sem nos importar com os gramados e os arbustos. À frente já se viam os portões, mas de repente um vulto negro nos barrou o caminho. Era Rodrigo. Ele acabara de chegar e estava ao lado do SUV, bloqueando a saída. Ao ver minha picape vindo em velocidade máxima e Bruna no banco dianteiro, seu rosto mudou. Ele entendeu que eu havia mentido para ele. Friei a meio metro do carro dele. A poeira se ergueu em nuvem. Rodrigo correu em nossa direção. Seu rosto estava distorcido de raiva. Arrancou a porta do motorista. "Você!" berrou ele, espirrando saliva. "Você disse que a tinha mandado embora! Você mentiu para mim, pai! Você me mentiu!" Ele não olhava para o bebê que morria nos braços da mãe a meio metro dele. Olhava apenas para mim, e em seus olhos eu via apenas medo pela própria pele. "Saia do caminho, Rodrigo!" gritei em resposta, sentindo como em mim despertava uma determinação animalesca. "O bebê está morrendo! Ele precisa de reanimação! É seu filho!" "Que filho? Que nada!" ele rugiu, tentando arrancar as chaves da ignição. "Essa criança não é ninguém para mim! Você entende o que está fazendo?" "Amanhã é a eleição. Se alguém os vir, vocês não vão a lugar nenhum." E então eu fiz algo que nunca havia feito na vida.
Empurrei-o. Meu filho adulto e forte, com tanta força que ele bateu na lateral do próprio carro. Tem um teste de DNA, gritei no seu rosto. 99%. Rodrigo, este é seu filho e eu vou salvá-lo, mesmo que precise passar por cima de você com este carro. Ele parou, assimilando o que ouvira. As palavras DNA o atingiram mais forte que meu empurrão. Enquanto ele recuperava o fôlego, fechei a porta, engatei a marcha e contornei-o pelo gramado, quebrando os arbustos das preciosas roseiras que eu mesmo havia plantado. No espelho retrovisor, via-o gritar algo e correr em direção ao seu carro. A corrida havia começado, mas agora eu sabia com certeza, não pararia. A velha picape gemeu como uma besta ferida, espremendo as últimas forças do motor desgastado, enquanto voávamos pela estrada noturna em direção às luzes da cidade. Me agarrei ao volante e rezei a todos os deuses em quem acreditava e não acreditava, apenas para chegar a tempo. Para que aquele coraçãozinho no banco traseiro não parasse. Ao lado, Bruna, pálida como papel, sussurrava palavras incoerentes, apertando o filho contra si, e esse sussurro quieto, cheio de terror animal, sobrepunha-se até ao barulho do vento que entrava pela janela entreaberta. No espelho retrovisor, vi várias vezes os faróis do SUV preto, que ora se aproximava, ora ficava para trás, como um predador acuando a presa. Mas Rodrigo não ousava ir à colisão numa estrada movimentada. Aparentemente, os resquícios de prudência nele ainda lutavam contra a raiva, ou ele simplesmente esperava um momento para resolver o problema sem testemunhas e barulho. Quando entramos no território do hospital, sem esperar a parada completa, saltei do carro e corri até as portas da recepção, pegando nos braços o embrulho com o bebê, que parecia assustadoramente leve. Bruna corria atrás, tropeçando a cada passo. Seu rosto estava molhado de lágrimas e o olhar enlouquecido. Lá dentro nos recebeu o cheiro de alvejante, remédios e sofrimento humano. Aquele cheiro específico de hospital que sempre me faz tremer os joelhos. A enfermeira de plantão na recepção a princípio levantou para nós os olhos preguiçosamente, prestes a exigir documentos e convênio, mas ao ver o rostinho azulado do bebê, mudou de expressão instantaneamente e apertou o botão de emergência. "Reanimador urgente no primeiro box!" ela gritou no intercomunicador. E esse grito foi para mim o primeiro lampejo de esperança naquela noite interminável. Os médicos agiram com precisão e rapidez, como um mecanismo bem azeitado. Arrancaram o bebê dos meus braços, o colocaram na maca e o levaram para trás das portas brancas de vai-vem, onde eu e Bruna não podíamos entrar. Ficamos no corredor frio e ecoante, atordoados pelo silêncio repentino e pela incerteza. Me sentei numa cadeira de plástico dura, sentindo como a adrenalina recuava, cedendo lugar ao cansaço de chumbo e a uma dor latejante na lombar. Bruna escorregou pela parede até o chão e ficou imóvel, abraçando os joelhos, transformando-se num pequeno amontoado de dor. Queria me aproximar dela, confortar, dizer que tudo ficaria bem, mas a língua não tinha coragem de mentir. Atrás da parede, os médicos lutavam pela vida do meu neto, e seu pai, meu filho, lhe desejava a morte. Meia hora depois, veio nos falar o médico, um homem alto, curvado, de olhos cansados, que parecia não dormir há 3 dias. Ele tirou a máscara e nos olhou com aquela compaixão profissional que os médicos adquirem com anos de prática pesada. "Estado crítico, mas estável", disse ele. E essas palavras aliviaram um pouco a morsa que apertava meu coração. "Mas precisamos de uma operação urgente na válvula. Vocês entendem que isso custa dinheiro? A fila de espera pelo SUS é longa. Não temos tempo." Me levantei, tirei a carteira e retirei o cartão bancário onde estavam os restos do dinheiro da venda do meu apartamento.
tudo o que não havia ido para o teste de DNA. Faça tudo o que for necessário, doutor, disse com firmeza, estendendo o cartão. Debite tudo, até o último centavo. Se não bastar, arranjo mais. Vendo o carro, um rim, o que for. Só salve-o. O médico acenou e foi tratada a papelada. E eu me sentei novamente, sentindo uma estranha sensação de vazio no bolso e na alma. Havia acabado de dar tudo o que tinha, toda a minha poupança para a velhice. Mas nem por um segundo me arrependi. Podem cédulas de banco valer mais que a respiração de um ser querido? E então, no fundo do corredor, apareceu ele. Rodrigo caminhava rápido, confiante. Seus sapatos caros tilintavam no chão de cerâmica, chamando a atenção dos poucos pacientes e da equipe. Ele parecia um elemento estranho ali. Em seu impecável terno italiano, com relógio de ouro no pulso, parecia um visitante de outro mundo, o mundo do sucesso, do dinheiro e do poder, onde não há lugar para a dor e a morte. Mas eu via como seus olhos vagavam, como ele nervosamente ajeitava as mangas da camisa. Ele veio não como um pai que soube do problema do filho. Ele veio como um gerente de crises, para resolver a situação inconveniente que ameaçava seu projeto de negócios, chamado eleições. Bruna, ao vê-lo, se encolheu na parede, como se quisesse se fundir a ela e desaparecer. Já eu fiquei sentado, olhando para o filho que se aproximava com um olhar pesado e impassível. Rodrigo parou a 2 passos de mim, olhou ao redor, certificando-se de que não havia ninguém por perto, e começou a falar baixinho, quase sussurrando. Mas naquele sussurro havia tanto veneno que seria capaz de envenenar a cidade inteira. E então, herói satisfeito, ele mastigou as palavras entre os dentes, sem nem olhar na direção da reanimação. Fez teatro? Você entende o que fez? Amanhã de manhã os jornalistas podem farejar que eu estava aqui. Você quer destruir tudo que construí durante anos? Eu o olhava em silêncio e sentia medo. Não de suas ameaças, mas da profundidade do abismo no qual ele havia caído. Diante de mim estava não uma pessoa, mas uma calculadora computando riscos e prejuízos, completamente esquecido da consciência. Lá está seu filho, Rodrigo. Eu disse baixinho, apontando para as portas fechadas. Estão fazendo a operação nele. Ele quase morreu. Para você não importa. Rodrigo franziu o rosto como se tivesse dor de dente e, num gesto nervoso, tirou do bolso interno do paletó um envelope gordo. Para de apelar para a piedade, pai. Não funciona. Ele jogou o envelope no meu colo. Aqui tem dinheiro suficiente. Dá para comprar uma casa em algum interior, em outro estado. Pega essa menina, pega o bebê e some. Hoje mesmo. Eu olhava para o envelope pousado nas minhas calças jeans velhas e surradas e sentia como uma onda de fúria fria me cobria. Ele queria se livrar da situação. Queria comprar a vida do próprio filho e minha consciência, como compra carros novos ou votos de eleitores. Minha mão lentamente foi até o bolso da jaqueta, onde estava o celular. Apertei o botão de gravação e, olhando o filho diretamente nos olhos, o acionei discretamente. Você está me oferecendo dinheiro para eu levar seu filho doente para o interior e deixá-lo lá morrer? Perguntei em voz alta e clara, para que cada palavra ficasse gravada. Você está renunciando a ele? Rodrigo expirou com irritação, se inclinou para mim e sibilou. Não estou apenas propondo, estou ordenando. Não preciso de problemas. Se essa criança sobreviver e vier a público que é meu filho, estou acabado. Por isso, sim, que suma. Se esse bebê morrer, tanto faz para mim. Assim será mais fácil para todos. Pega o dinheiro e vá embora, antes que eu mude de ideia e te interne num asilo.
Tenho conexões suficientes para vocês serem declarados incapazes. Você me conhece. Cada palavra dele se cravava em mim como um prego na tampa do caixão da nossa relação. Se morrer, tanto faz. Eu ouvia e entendia que não havia mais caminho de volta. Era o fim. Gravei tudo. Cada ameaça, cada proposta, cada gota de sua desumanidade. Muito bem, Rodrigo, disse eu, levantando e pegando o envelope nas mãos, mas não para aceitá-lo, e sim para jogá-lo no seu rosto. Te ouvi. Nesse momento, as portas do elevador no fundo do corredor se abriram, e de lá saiu Beatriz. Ela estava desconcertada e preocupada, completamente diferente daquela mulher de ferro a que estávamos acostumados. Aparentemente, alguém da equipe, ao reconhecer o sobrenome de Rodrigo, tinha ligado para a esposa pensando que era o filho dela que estava em apuros, ou então eram as conexões dela mesma que havia acionado para encontrar o marido. Ela nos viu. A mim, parado com o envelope, Bruna, escorregando pela parede, e Rodrigo, com o rosto distorcido de raiva. Rodrigo se voltou, e por um momento sua máscara escorregou, revelando pânico. Ele correu em direção a ela, mudando a expressão do rosto no caminho para algo abatido e solícito, tentando tomar a iniciativa. Beatriz, querida, ele exclamou, abrindo os braços. Imagina, o pai perdeu completamente a noção, catou uns vagabundos, trouxe até aqui, exige que eu pague o tratamento deles. Estou tentando explicar que isso não é uma instituição de caridade. Fiquei parado observando esse teatro de um ator, apertando na mão o celular com a gravação. Dali a poucos segundos, seu mundo ruiria. Me doía fazer aquilo, pois eu destruía a vida do próprio filho. Mas olhando para as portas fechadas da reanimação, entendi que não havia outra escolha. A verdade era a única arma que me restava contra o monstro que eu mesmo havia criado. Dei um passo em direção à nora. Rodrigo continuava tagarelando, gesticulando, tentando erguer uma parede de mentiras entre nós e Beatriz, mas sua voz tremia, revelando o pânico da besta acuada. Falava sobre minha demência senil, sobre chantagistas, sobre concorrentes políticos que supostamente haviam mandado aquela mulher para manchar seu nome de luz antes das eleições. Eu o olhava e via não um político de sucesso, mas um menino assustado e travesso que quebrou o vaso e tentava jogar a culpa no gato, sem perceber que os cacos já haviam se cravado em seus próprios pés. Me doía fisicamente ver essa queda, mas a piedade em mim havia se consumido ali, na estrada, quando ele barrara o caminho da criança moribunda. Não entrei em discussão com ele, não gritei, nem me justifiquei, porque a verdade não precisa de palavras altas. Ela pesa mais que qualquer grito. Simplesmente passei pelo filho como se ele fosse um vazio, e me aproximei de Beatriz, que estava pálida, rígida como corda esticada, e em seus olhos, normalmente frios e calmos, agora havia angústia misturada com perplexidade. Ela passava o olhar do marido para mim, depois para Bruna encolhida no canto, e sua intuição feminina já começava a montar aquele puzzle terrível, mas a razão se recusava a acreditar num quadro tão monstruoso. Beatriz, me escute. Eu disse baixinho, olhando-a diretamente nos olhos, e estendi o envelope amassado com o logotipo do laboratório. Rodrigo fala muito. No papel fala-se com mais precisão. Este é o resultado do teste de DNA. Rodrigo deu um puxão, tentando arrancar o envelope das minhas mãos, mas Beatriz, revelando uma força inesperada para sua figura frágil, estendeu o braço à frente, parando o marido com um único gesto firme. Não ouse. Ela cortou com um tom gelado que até eu arrepiei. Quero saber o que está acontecendo aqui. Ela pegou o envelope,
Com uma calma assustadora, rasgou cuidadosamente a borda e tirou a folha dobrada. No corredor pairou o silêncio, quebrado apenas pelo distante apito dos aparelhos médicos e pela respiração pesada de Rodrigo. Vi seus olhos percorrerem as linhas, as pupilas se dilatarem quando chegou ao número final, e como a cor lentamente drenava de seu rosto, deixando-o branco como uma máscara de mármore. Ela lentamente levantou o olhar para o marido, e naquele olhar havia tanta dor e desprezo que Rodrigo involuntariamente recuou. 99,9. Ela perguntou num sussurro que soou mais alto que um grito. É verdade, Rodrigo? Você tem um filho? Rodrigo começou a gaguejar sobre erro, sobre documentos falsos, sobre ter eu armado tudo, mas eu não lhe dei chance de entoar novamente sua mentira. Agora ouça o que seu marido, esse marido e pai modelo, me propôs há 5 minutos, quando soube que o filho precisa de operação. Do alto-falante do celular, amplificada pelo eco do hospital, soou a voz de Rodrigo, raivosa, cínica, real. Se morrer, tanto faz. Pega o dinheiro e vai embora. Leva para algum interior, pega o dinheiro e some. Cada palavra caía no silêncio do corredor, como uma pedra na água, abrindo círculos de destruições irreversíveis. Beatriz ouvia, e seu rosto se tornava pedra a cada segundo. Eu sabia que para ela, uma mulher que por anos suplicou ao céu por um filho e passou pelo inferno de procedimentos intermináveis, aquelas palavras sobre a morte de um bebê eram piores que a traição em si. Traição é uma deslealdade para com a esposa, mas desejar a morte do próprio filho é traição à própria essência humana. Pare por um momento e pense. Agi corretamente ao ligar essa gravação e destruir definitivamente a família do filho, ou deveria ter me calado para ao menos preservar a aparência de paz? Quando a gravação terminou, Beatriz lentamente baixou a mão com o envelope. Ela não olhava mais para Rodrigo. Se virou para mim e, tranquila, mas firmemente, pediu. Me mostre ele. Eu acenei com a cabeça e a conduzi até a grande janela transparente do box de reanimação. Lá, na brancura estéril, envolto em tubos e fios, estava o menininho. Seu peito se erguia ritmicamente sob a ação do aparelho e o rosto, livre da máscara de oxigênio, estava calmo e indefeso. E agora, sob a luz vívida das lâmpadas médicas, a semelhança era impossível negar. Era um Rodrigo em miniatura, aquele mesmo de 30 anos atrás que eu carregava nos ombros. A mesma forma dos olhos, o mesmo queixo teimoso. A genética não se esconde por dinheiro, não se cobre com mentiras. Beatriz encostou a palma na vidraça fria. Vi como tremiam seus dedos com as unhas impecáveis, como uma lágrima solitária escorregava pela face, carregando uma camada de maquiagem cara. Ela olhava para o filho alheio, nascido da traição do marido, mas via nele o milagre que lhe era inacessível. Naquele momento, nela lutavam a mágoa da esposa traída e o amor de mãe jamais desperdiçado. E eu rezava para que o amor vencesse. Às nossas costas, Rodrigo tentou uma última tentativa desesperada de salvar a situação. Beatriz, ouça, são só emoções. Ele se aproximou, tentando colocar a mão no ombro dela. Vamos resolver isso. Eu dou um jeito. É só um deslize de juventude, um acidente. Vamos contratar advogados, pagar uma indenização. Eles desaparecem. Beatriz se voltou bruscamente, sacudindo sua mão como se fosse uma cobra venenosa. Seus olhos estavam secos e terríveis em sua determinação. Acidente? Ela repetiu, e sua voz vibrava como corda esticada. Uma pessoa viva é um acidente? Você queria que ele morresse, Rodrigo? Você ofereceu dinheiro pela morte do seu filho. Você não é um homem. Você não é nem sequer um animal, porque os animais protegem seus filhotes. Você é um vazio.
Beatriz, não comece. Tenho a eleição. Ele gemeu, entendendo que o chão fugia sob seus pés. Que se lixe sua eleição! Ela gritou de um jeito que a enfermeira no posto se assustou. Você está falido, Rodrigo, em todos os sentidos. Você me traiu não quando dormiu com a empregada. Você nos traiu a todos quando decidiu matar esse menino pela sua carreira. Saia daqui. O quê? Rodrigo ficou atônito, sem acreditar no que ouvia. Esta mansão também é minha. Não. Beatriz sacudiu a cabeça, e em sua voz soou o aço da filha de um funcionário influente. A casa está no meu nome. O dinheiro para a empresa vem do meu pai. O carro com que você veio fui eu quem comprou. Você não tem nada de seu, além da sua desonestidade. Quero que até amanhã não haja nem rastro seu na minha casa. E se você tentar se aproximar de mim, do seu Manuel ou desta criança, te destruo. Tenho conexões suficientes, você sabe. Rodrigo estava parado no meio do corredor, esmagado, humilhado, despido de tudo num único instante. Ele olhava, alternando o olhar entre mim e Beatriz, depois para a janela da reanimação, e em seus olhos não havia arrependimento, apenas raiva contra o mundo todo por seu plano perfeito ter ruído. Ele cuspiu no chão, xingou grosseiramente e saiu a passos rápidos em direção à saída, sem sequer olhar para trás. Ouvimos todos o bater da porta de entrada. E aquele som foi o ponto final na história de sua vida passada. Ficando no silêncio, Beatriz respirou fundo, como se tivesse jogado fora um peso enorme, e se voltou novamente para a janela. Seu Manuel, ela disse baixinho, sem tirar os olhos do bebê. Vá à recepção e diga que coloquem a conta no meu nome. Eu pago a operação e a reabilitação também. Eu a olhei com espanto. Beatriz, você não é obrigada. Eu sei. De quem é essa criança? Ela me interrompeu, e em sua voz soou amargura. Ele não tem culpa de que o pai é um covarde. E essa menina Bruna também não tem culpa de que acreditou nele. Ninguém merece morrer pelas ambições alheias. Considere minha contribuição com a justiça, ou o pagamento por ter me aberto os olhos. Ela tirou o celular, ligou para alguém e, em frases curtas e práticas, começou a dar ordens sobre a transferência de fundos e o envolvimento dos melhores especialistas. Eu me afastei para o lado e olhei para Bruna, que o tempo todo havia ficado sentada no chão, sem ousar levantar os olhos. Levanta, filha, eu disse, ajudando-a a se erguer. Vai ficar tudo bem. Não nos abandonaram. Naquela noite compreendi uma coisa importante. Às vezes, os estranhos se mostram mais próximos e humanos que os de sangue. Beatriz, a quem eu considerava uma leoa mundana fria, revelou ser uma mulher com um coração enorme e ferido. E meu filho escolheu seu caminho, e esse caminho levava a lugar nenhum. Os médicos começaram a preparar o menino para a operação. Eu e Bruna ficamos esperando no corredor, e Beatriz foi embora, dizendo que precisava cuidar do processo de divórcio e da saída de Rodrigo. Antes de ir, ela se aproximou de mim, e pela primeira vez em todo o tempo do nosso convívio, me abraçou. Desajeitado, rápido, mas sincero. Obrigada, seu Manuel. Ela sussurrou. Pela verdade. É amarga, mas é melhor assim do que viver na mentira. Fiquei sozinho com meus pensamentos. O zumbido uniforme das lâmpadas do hospital. Eu vencera. Salvara o neto, revelara a verdade. Mas por que a alma estava tão insuportavelmente pesada? Como se tivesse enterrado com minhas próprias mãos não só a reputação do filho, mas parte de mim mesmo. A noite no hospital se esticou infinitamente, transformando-se numa gelatina espessa de espera ansiosa e raros lampinhos de esperança. Ficava sentado numa poltrona desconfortável, ouvindo como, atrás da parede, um relógio ticava, contando os segundos em que se decidia o destino do meu neto.
Bruna, por fim, adormeceu, enrolada num canto estreito. Suas forças haviam se esgotado e o organismo simplesmente desligou, sem suportar a tensão extrema das últimas horas. Eu, porém, não conseguia fechar os olhos. Na cabeça, como um disco arranhado, se repetia o momento em que Rodrigo saía do corredor. Aquele último olhar cheio de ódio me queimou por dentro. Será que eu mesmo tive culpa de que ele ficou assim? Onde está o limite além do qual uma pequena mentira se transforma em grande vilania e as ambições se transformam em disposição de pisar em cadáveres? De madrugada veio até mim o cirurgião. Seu uniforme verde estava amassado. Na testa havia a marca dos óculos e o rosto parecia cinzento de cansaço, mas os olhos brilhavam com uma satisfação tranquila. Ele se sentou pesadamente ao meu lado e expirou ruidosamente, esfregando o pescoço entorpecido. "Sobreviveu, seu Manuel", disse ele. E essas 3 palavras foram para mim a música mais bela do mundo. O coraçãozinho foi reativado, a válvula ficou como nova. O menino é um lutador, se agarrou à vida pelos dentes. Agora tudo depende da reabilitação, mas o obstáculo mais terrível foi ultrapassado. Fechei os olhos, sentindo como a mão invisível que apertara minha garganta o tempo todo, afinal soltava. Queria dizer algo, agradecer, mas em vez de palavras, do peito saiu apenas um gemido rouco e convulsivo. O médico, compreensivo, me deu um tapinha no ombro e foi para a sala médica, enquanto eu ficava sentado, engolindo lágrimas de alívio. A justiça é visitante rara na nossa vida, mas hoje ela passou por esse corredor estéril. Alguns dias depois, Beatriz mandou um carro buscar a gente. Ela não veio pessoalmente. Aparentemente, as confusões com Rodrigo e o influente sogro exigiam sua presença constante. Mas ela providenciou para que Bruna e o bebê fossem transferidos para o melhor quarto privativo. Quanto a mim, voltei para a mansão para recolher minhas coisas. Não havia mais nada que me prendesse naquele luxuoso mausoléu, onde cada roseira me lembrava a traição do filho. A mansão me recebeu com um silêncio incomum. Os portões estavam escancarados, a segurança havia sumido, e na entrada principal havia carregadores retirando sofás de couro caros e quadros. Beatriz agia rápida e implacavelmente, como havia prometido. Ela vasculhava a própria vida de tudo o que lembrava Rodrigo. Entrei no anexo que por 2 anos havia sido meu lar, e senti a tristeza me envolver. Aqui cheirava a ervas secas e livros velhos, meus únicos companheiros. Tirei debaixo da cama a mala surrada e comecei a guardar os poucos pertences. Muda de roupa, álbum de fotos antigo, ferramentas. De repente a porta se abriu de golpe e na soleira apareceu Rodrigo. Ele estava horrível. O paletó amassado, a camisa aberta, os olhos injetados de sangue, e ele mesmo cheirava a conhaque misturado com desespero. Estava parado, bamboleando, e me olhava como se visse diante de si um inimigo jurado, não um pai. "Arrumando as trouxas, papai?" Ele rosneu, se enfiando lá dentro. "Decidiu sair antes que tudo queimasse definitivamente? Está satisfeito? Foi isso que quis? Transformar seu filho num pária miserável?" Eu me endireitei, segurando uma foto antiga da minha falecida esposa, e o olhei. Não sentia medo. Sentia uma pena infinita por aquele homem que havia perdido tudo, mas não havia entendido nada. "Foi você quem fez isso, Rodrigo." Eu respondi com calma. "Foi você quem incendiou essa casa quando decidiu que o dinheiro vale mais que a consciência. Eu apenas não deixei que você queimasse junto o bebê." Rodrigo deu um soco na ombreira e a madeira racheu. "Que me importa essa criança?" Ele vociferou, perdendo os últimos resquícios de autocontrole. "Por causa da sua santidade, todos me viraram as costas.
O sogro bloqueou as contas. O partido me excluiu das listas. Beatriz entrou com o divórcio e me pôs na rua. Você entende o que fez? Destruiu meu futuro. Eu tinha a chance de ser alguém importante e agora sou ninguém. Me aproximei dele, quase que encostando, e ele instintivamente recuou, vendo nos meus olhos aquela força que ele jamais teve. O futuro não se constrói sobre cadáveres, filho. Eu disse baixinho e minha voz tremia de raiva contida. Diz que agora é ninguém? Não. Você não era ninguém o tempo todo. Só usava uma máscara cara, e agora a máscara caiu. Você ficou frente a frente com seu egoísmo, e esse é o castigo mais terrível. Rodrigo riu. Era um riso seco, esboroado, de uma pessoa à beira do abismo. Fala bonito, parece cinema. Só que na vida a sua verdade não alimenta e não aquece. Vamos ver como você vai cantar quando seu dinheirinho acabar e você acabar num asilo junto com a empregadinha. Vão todos morrer na miséria. E eu ainda vou me reerguer, já vai ver. Ele se voltou e saiu disparado do anexo, quase derrubando Beatriz, que justamente se aproximava. Ela o seguiu com um olhar pesado e entrou, fechando bem a porta atrás de si. Em suas mãos havia uma pasta de documentos. Seu Manuel, desculpe ter tido que ouvir isso, ela disse, se sentando na borda de uma cadeira. Rodrigo perdeu completamente o contato com a realidade. Está tentando ameaçar meu pai, sem entender que sua história acabou. Vim dizer que o processo de divórcio foi iniciado. Ele não receberá nada. Beatriz, você não veio por causa disso, observei eu, percebendo sua agitação. Algo aconteceu com o menino? Não. O bebezinho está bem. Ela sorriu levemente, e esse sorriso transformou seu rosto, tornando-o mais suave. Acabei de vir do hospital. Bruna está se saindo muito bem. Sabe, fiquei pensando muito. Eu nunca poderei ter filhos. Os médicos deram o veredicto final. E esse menino é de fato idêntico a Rodrigo. É estranho dizer isso, mas sinto por ele uma atração inexplicável. Como se ele fosse o único ser vivo e verdadeiro que sobrou desse casamento sujo. Fiquei em silêncio, deixando-a falar. Naquele momento entendi que a tragédia de Beatriz não era menor que a minha. Ela construiu a vida sobre uma mentira, esperando um milagre. E quando o milagre veio, era amargo e ilegítimo. Mas foi exatamente essa dor que nos tornou aliados. Quero ajudar. Ela continuou, abrindo a pasta. A família tem uma pequena casa nos arredores, num lugar tranquilo. Boa vizinhança, ar limpo, clínica perto. Coloquei os documentos em seu nome. Por favor, não recuse. Não é esmola, não é tentativa de me redimir. Só quero saber que esse bebê terá um lar e que você estará por perto. Olhei para os documentos, depois para Beatriz. Em seus olhos havia um pedido, quase uma súplica. Ela não estava me dando apenas um teto, buscava a salvação para a própria alma, tentando reparar o mal que seu marido havia causado. Obrigado, Beatriz, respondi, sentindo o coração levemente mais aliviado. Aceito, mas com uma condição. Você virá nos visitar. Esse menino vai precisar saber que no mundo existe não só a maldade, mas também a misericórdia. Ela acenou, e em seus cílios brilharam lágrimas. Naquele momento entre nós, desapareceu definitivamente o abismo da desigualdade social. Éramos apenas duas pessoas que haviam perdido o chão sob os pés e tentavam construir uma jangada com os destroços das esperanças despedaçadas. As primeiras semanas após aquela terrível noite no hospital, vivi como num sonho febril. De dia ficava com Bruna no quarto, atento a cada apito dos monitores, e de noite voltava para a mansão vazia de Rodrigo, que agora me parecia um enorme mausoléu.
A operação que Beatriz pagou durou 5 horas sem fim. E todo esse tempo percorri o corredor do hospital a passos, enxugando o suor do rosto. Quando o cirurgião finalmente saiu e disse que o menino viveria, pela primeira vez em muitos anos, chorei abertamente diante das enfermeiras. Eram lágrimas, não só de alegria, mas de uma vergonha profunda e ardente por como havia crescido meu único filho. Beatriz agiu com determinação e frieza. Ela não só expulsou Rodrigo, mas começou a desmontar sistematicamente toda a vida que ele havia construído tão cuidadosamente com o dinheiro e as conexões do seu sogro. Via como tiravam os móveis de casa, como trocavam as fechaduras, como a segurança desaparecia. Rodrigo tentava resistir, ligava, ameaçava, mas contra a influência do sogro era impotente. Sua carreira política se desmoronava como um castelo de cartas. O partido apressou-se em se afastar do candidato com uma reputação moral tão questionável, quando as gravações de suas ameaças, aquelas mesmas que eu havia feito no celular, chegaram às mãos certas. Certa tarde, voltei ao anexo para buscar as últimas coisas. Beatriz havia proposto a mim e a Bruna que nos mudássemos para uma pequena casa no interior pertencente à sua família. E eu entendia que não dava para ficar ali mais. Eu guardava na velha mala minhas ferramentas quando a porta se abriu com estrondo. Na soleira estava Rodrigo. Não o reconheci de imediato. Do empresário impecável e seguro de si não havia restado nem sombra. O terno estava amassado, a camisa tinha manchas e nos olhos ardia um brilho doentio e alucinado. Cheirava a quilômetros de distância a conhaque caro misturado com desespero. Arrumando as tralhas, Judas! Ele rosneu, mal se segurando de pé. Para onde vai agora? Virá dependente da nora ou se contratar de babá para esse bastardo? Me endireitei, sentindo como por dentro tudo se contraía de dor. Ver o filho naquele estado era insuportável. Mas pena não havia mais. Apenas uma tristeza surda e infinita. Estou saindo daqui, Rodrigo, respondi com calma, tentando não olhá-lo nos olhos. Aqui não há mais lar nem para mim, nem para você. Você destruiu tudo sozinho. Fui eu que destruí! Ele berrando, passando ao falsete, e deu um soco na mesa onde estava a foto de minha falecida esposa. Foi você que me traiu. Você é meu pai. Você passou para Beatriz os documentos. Você gravou minha conversa. Você entende o que fez? Eu tinha tudo: poder, dinheiro, futuro, e agora estou falido. Abriram processo contra mim por fraudes financeiras. O sogro cortou todos os canais. Você me destruiu por causa de um bastardo da empregada. Olhei para ele e de repente entendi que realmente não compreendia. Ele não sentia culpa por ter desejado a morte do bebê. Não sentia dor por haver traído a esposa. Em seu mundo existia apenas ele mesmo e suas ambições. E todos os outros, eu, Beatriz, Bruna, o pequeno Gustavo, eram apenas peças no tabuleiro. E quando as peças começaram a resistir, ele se indignou sinceramente com a injustiça. Rodrigo, olhe para si. Eu disse baixinho, me aproximando dele. Você fala de dinheiro e poder quando seu filho ontem começou a respirar sozinho. Você uma vez sequer nos últimos dias perguntou se ele está vivo? Você por um segundo pensou no que fez? Rodrigo riu. Era um riso seco e horrível de alguém que tem por dentro um deserto calcinado. Filho é engano. Lixo de rua. Se não fosse você com sua nobreza, eu já teria resolvido essa questão, e ninguém saberia de nada. Você sempre foi fraco, pai. A vida inteira dobrou o lombo na fábrica por troco, guardou sua honestidade. E onde chegou? Num beco sem saída. E me arrastou junto para essa miséria. Ele agarrou da mesa a velha estatueta de porcelana, presente da minha esposa, e com força
a jogou na parede. Os cacos voaram pelo chão, e me pareceu que eram os restos da minha alma que se espalhavam. Sai, disse eu tão baixinho que ele parou. Vai embora daqui antes que eu esqueça que sou seu pai. E daí? Ele escarneceu, se aproximando. Vai me bater? Vai em frente. Você já me matou como político. Me acaba de vez. Nesse momento, na porta apareceu Beatriz. Ela estava na sombra e seu rosto era uma mancha branca no crepúsculo. Rodrigo? Sua voz soou como uma chicotada. A segurança já vem. Se você não sair imediatamente desta propriedade, vou acrescentar agressão ao seu processo. Tem exatamente 1 minuto para sumir para sempre. Rodrigo se virou, olhou para ela, depois para mim. Em seu olhar passou algo parecido com a consciência do colapso, mas foi substituído instantaneamente pela raiva habitual. Afundem-se nessa casa de vocês. Ele atirou, ajeitando a gola. Acham que venceram? Vamos ver como vão cantar daqui a 1 ano, quando o dinheiro acabar. Vocês todos são perdedores. Ele saiu, batendo a porta com estrondo, e 1 minuto depois ouvimos o chiado dos pneus do carro. Foi a última vez que vi meu filho. Depois não ligou nem apareceu, como se nunca houvesse existido na minha vida. Beatriz se aproximou e pôs a mão no meu ombro. Seus dedos tremiam. Perdoe-o, se puder, seu Manuel, ela sussurrou, embora não saiba como alguém pode perdoar algo assim. Fiquei parado no meio do quarto destruído, olhando para os cacos de porcelana no chão. Na cabeça girava sempre a mesma pergunta: onde eu errei? Quando meu menininho, que tinha medo do escuro e vinha se aninharem a mim quando trovejava, se transformou nesse monstro? Lembrei de como me alegrava com seus primeiros sucessos nos negócios, de como me orgulhava de suas conexões, sem perceber que por trás de cada conquista havia a dor ou o engano de alguém. Fui eu mesmo que construí esse pedestal do qual ele caiu tão dolorosamente. Vamos, Beatriz disse baixinho. Bruna e Gustavo esperam você. Eles não têm mais ninguém. Acenei com a cabeça, peguei a mala e pela última vez olhei para o anexo. Aqui ficaram minhas ilusões. Aqui ficou meu passado. Digam-me, amigos, como viver com esse peso no coração? É possível continuar amando um filho sabendo que ele se tornou um monstro? Ou é preciso apagá-lo para sempre da memória, para não enlouquecer de dor? Essa foi a decisão mais difícil que tomei, e até hoje não sei se agi certo ao escolher o neto em vez do filho. Saímos para fora. O ar estava frio, cheirava ao inverno que chegava. Me sentei no carro de Beatriz e fomos embora daquela luxuosa mansão que me trouxera tanto sofrimento. Olhava pela janela os postes passando e pensava como a vida é uma coisa estranha. Às vezes é preciso perder tudo para finalmente enxergar o que realmente importa. Perdi o filho, mas ganhei a chance de criar uma pessoa de verdade. Se eu tivesse que percorrer esse caminho novamente, não mudaria um único passo, mesmo sabendo o preço a pagar. A casa para a qual nos mudamos ficava na extremidade de um pequeno vilarejo, onde o asfalto dá lugar ao cascalho, e além das cercas começa um velho pinheiro. Era uma construção modesta, com a tinta descascando nas venezianas, mas com um terreno enorme tomado por urtiga e amora silvestre. Para Bruna, essa mudança foi uma salvação. Aqui, longe das câmeras de segurança e dos frios pisos de mármore da mansão, ela finalmente parou de se sobressaltar a cada barulho e de baixar os olhos. Ela floresceu, por assim dizer, para uma mulher cujo coração ainda havia de curar por longo tempo depois da traição. A primeira primavera no novo lugar, eu me lembro pelo cheiro de serragem fresca e terra. Eu me levantava com o amanhecer, enquanto Gustavo e Bruna ainda dormiam. Saía para a varanda e respirava aquele ar puro de pinheiro. As mãos, saudosas de trabalho de verdade, por si mesmas pediam ocupação.
Consertava a cerca, trocava a cobertura do galpão, arrancava os tocos velhos para o futuro jardim. O trabalho físico é o melhor remédio para a alma ferida. Quando você crava um prego numa tábua ou planta uma muda de macieira, os pensamentos ruins recuam, cedendo lugar à simples compreensão. A vida continua, aconteça o que aconteça. Gustavo crescia diante dos meus olhos. Seu coração, ferido ao nascer, graças aos médicos e ao nosso cuidado, se fortalecia a cada dia. Com 2 anos, ele já me ajudava no jardim. Carregava numa baldinhainha água para regar, franzindo a testa seriamente enquanto eu podava os galhos secos e fazia perguntas sem fim sobre o mundo ao redor. Olhava para ele e via as mesmas feições que Rodrigo tinha na infância, mas procurava nelas não a sombra do passado, e sim a luz do futuro. Beatriz vinha nos visitar todo fim de semana. Trazia brinquedos, livros e frutas, mas eu entendia que ela mesma precisava mais dessas visitas do que nós. Em nosso cotidiano simples, no cheiro de panquecas que Bruna fazia, no riso de criança na grama, ela encontrava o calor que nenhum dinheiro do mundo podia lhe dar. Ela se divorciou oficialmente de Rodrigo e, como ouvi dizer, o pai dela ajudou a apagar completamente o ex-marido de todas as estruturas de negócios. Rodrigo sumiu do radar. Uns diziam que o viram na capital em companhia de uns homens escusos. Outros afirmavam que foi para o exterior, mas, para nós, ele havia deixado de existir. Tornou-se um fantasma, uma lembrança amarga que procurávamos não despertar. Numa noite, quando Gustavo completou 4 anos, estávamos sentados na varanda. Beatriz lia um conto para o menino, enquanto eu e Bruna tomávamos chá da velha chaleira. Gustavo, de repente, se desligou das figuras, olhou para mim com seus enormes olhos sérios e perguntou: Avô, por que todas as crianças têm pai e eu não? Naquele momento, na varanda, instalou-se um silêncio tal que se ouvia uma mariposa bater na lâmpada. Bruna empalideceu e baixou os olhos. Beatriz ficou imóvel, sem virar a página. Eu senti o nó familiar subir a garganta. Era a pergunta que eu mais temia no mundo inteiro. O que dizer à criança? A verdade de que o pai é um homem que se negou a pagar pela operação que o salvou? Ou a mentira de um herói piloto perdido nas nuvens? Puxei o neto para perto de mim, passei a mão pelo cabelo desgrenhado dele e pronunciei as palavras que havia carregado no coração todos aqueles anos. Entende, Gustavinho? Pais são diferentes. Tem os que ficam ao lado e tem os que se perdem. Seu pai se perdeu. Ele queria muito encontrar ouro e esqueceu o caminho de volta para casa. Mas você tem a gente. Tem a mamãe, tem a tia Beatriz e tem eu. E nós nunca, ouviu? Nunca vamos te deixar. Gustavo me abraçou com seus bracinhos e eu senti seu coração bater firme e forte. Ele entendeu do seu jeito, ao jeito das crianças, e 1 minuto depois já ria novamente, mostrando para Beatriz o dragão desenhado no livro. E eu olhava para o sol poente e entendia. Era essa a minha redenção. Não em punir o filho, não em destruir a carreira dele, mas em fazer com que aquele menino crescesse diferente, sabendo o valor do amor e não o preço das coisas. Vivi uma vida longa, cometi muitos erros e por muito tempo acreditei que o sucesso do filho era a medida da minha competência como pai. Mas a vida me ensinou de forma cruel e vívida. Agora, no crepúsculo dos meus dias, entendi. A herança mais importante que podemos deixar não são apartamentos e contas no banco, e sim as pessoas que ensinamos a amar. Perdi um empresário bem-sucedido, mas ganhei a chance de criar uma pessoa de verdade.
Se eu tivesse que percorrer esse caminho novamente, não mudaria um único passo, mesmo sabendo o preço a pagar. Minha vida agora é tranquila e simples. Continuo o mesmo jardineiro, só que agora cultivo não apenas roseiras e macieiras, mas também a alma do meu neto. E quando à noite me sento na varanda, escutando o silêncio da mata, sinto paz. Aquela mesma paz que dá a consciência tranquila. Os erros do passado não podem ser apagados, mas podem ser redimidos pelo futuro. Vivi uma vida longa e compreendi uma coisa: nunca é tarde para começar tudo de novo, mesmo que pareça que o mundo desabou. Por favor, não deixem para amanhã as palavras de amor e perdão. Abracem quem vocês amam hoje, pois amanhã pode ser tarde demais. Cuidem uns dos outros e lembrem que a humanidade é o bem mais precioso que temos. Escrevam-me nos comentários. Vocês acham que respondi bem ao neto sobre o pai? Ou era melhor contar toda a verdade amarga agora mesmo? E já aconteceu de vocês recomeçarem a vida do zero? Quando parecia que tudo estava perdido? Fico feliz em ler as histórias de vocês. Sejam misericordiosos com quem tropeçou, mas nunca façam concessões à própria consciência pelo bem-estar alheio. Cuidem das crianças. Elas são a única continuação nossa neste mundo enorme.